Então, oi, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Eloren, eu sou acadêmica de enfermagem do quarto semestre da Federal de Pelotas. Eu vou estar hoje com duas convidadas muito especiais que aceitaram estar aqui com a gente. E hoje o tema da live vai ser sobre vivência materna na prematuridade. Então, elas vão contar um pouco da experiência delas sobre esse assunto para a gente. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Bom, eu quero avisar primeiro que as lives vão ser salvas no nosso canal do YouTube, que é Bebê a Bordo FEPEL. E eu queria convidar vocês também para curtir a nossa página lá no Instagram, que também é Bebê a Bordo FEPEL. E a certificação da live vai ocorrer por um formulário que vai ser disponibilizado aqui nos comentários, tá? Um pouco mais para o final da live, a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês. Então, eu peço que vocês fiquem atentos quanto a isso, mas a gente vai estar sempre avisando durante a live. Eu vou explicar brevemente sobre o que é o projeto. Então, o projeto de extensão Bebê a Bordo, conversando com gestantes e puérperos sobre gravidez, parto e puerpério, ele foi criado em 2018 por conta de uma demanda, né, de atividade de educação e saúde em 2 unidades básicas do município de Pelotas. Durante a pandemia, a gente viu que ia ser necessário, né, por conta do distanciamento social. Então, estão sendo realizadas atividades remotas online, com a produção de lives, né, como essa, e também conteúdos lá no nosso Instagram e no nosso Facebook também estão sendo publicados, e videochamadas com as gestantes que fizemos durante o mês de agosto e setembro com elas, para oferecer essa proximidade, essa relação, né, caso elas tenham alguma dúvida nessa parte da vida tão importante, que é a gravidez, o puerpério, né. Vou pedir também para que as perguntas sejam deixadas aqui embaixo nos comentários. Nós vamos tentar responder todas as perguntas, mas as que não derem para ser colocadas aqui durante a live, nós vamos responder depois, por texto, tá? E conforme o tempo permitir, a gente vai colocando aqui para que as nossas convidadas possam ir respondendo também. O mês de novembro ele é dedicado à prematuridade, né, à sensibilização internacional da prematuridade, e o Dia Mundial é celebrado no dia 17 de novembro. O parto prematuro, tá, é aquele que acontece antes das 37 semanas. Então, assim, se um recém-nascido já requer cuidados, né, imagina um bebê que nasce antes do tempo, né? Então, é sobre isso um pouco que elas vão vir falar hoje com a gente. Esses bebês podem ter dificuldades para respirar, podem ter dificuldades para se alimentar, né, e para se manter aquecidos, e por isso podem necessitar de cuidados intensivos. De acordo com alguns dados nacionais dos nascidos vivos que mostram no Brasil, no ano de 2019, 313.937 partos prematuros ocorreram, né? O que apresenta ao todo 11% de todos os partos. A cor roxa, que é o que nos ajuda, né, a simbolizar esse mês tão importante, ela é usada para simbolizar o mês de novembro, que é considerado o mês da prematuridade. E representa também a sensibilidade, a individualidade, a particularidade de cada bebê que nasce, né? Porque cada um deles tem essa particularidade, essa necessidade. E além disso, a cor roxa também significa a transformação. Bom, hoje teremos as convidadas Michele Barbosa e a Pamela Moraes aqui com a gente, que tiveram uma vivência materna da prematuridade e aceitaram dividir um pouco dessa experiência conosco, tá? Eu vou deixar que elas se apresentem, então, se quiser começar pela Pamela, se ela puder falar, por favor, o nome, quanto tempo você teve de gestação e o peso dos bebês no nascimento. E aí depois a Michele pode continuar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pamela. Minha gestação durou exatamente 28 semanas. No que eu entrei na 28ª semana, a Alice nasceu. E ela nasceu com 1,80 kg.
Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu tive 27 semanas de gestação, né? E também bem 27 semanas, quando eu entrei na 27ª semana, o Augusto nasceu. O Augusto nasceu com 600 gramas. Só para explicar para quem está assistindo aqui, né, a questão do tempo de nascimento, por que ele é tão importante, né? O tempo de nascimento é dividido entre os prematuros extremos, tá? Que são os que nasceram antes das 28 semanas, o que corre mais risco de vida, né? Os bebês que nascem um pouco tempo depois, os que apresentam um estado de saúde muito frágil, e a gente tem também a faixa dos prematuros intermediários, que nascem entre as 28 e 34 semanas, que constituem a maior parte dos prematuros. E também temos os prematuros tardios, que são os que nascem entre as 34 e as 37 semanas, tá? E agora eu vou deixar para que vocês falem sobre a vivência de vocês, como foi a gestação, como foi o parto, tá? Vou deixar com vocês agora. Então, Pamela, se tu puder começar, tá? Claro. Então, a minha gestação, ela foi planejada. No início de 2018, eu decidi parar com anticoncepcional, né? E comecei a tomar ácido fólico, cuidar da alimentação, busquei obstetra, mas eu imaginava que eu fosse engravidar em abril, maio, depois que eu concluísse o doutorado. Mas não. Em março, né, atrasou minha menstruação e eu descobri, então, fui realizar um exame, descobri que eu estava grávida. A minha gestação, ela transcorreu de forma muito tranquila. Eu nunca tive enjoos, eu nunca tive dor nas costas, sabe, dor no corpo. Eu via outras gestantes falando que os pés estavam inchados, que enjoavam muito, né? E eu nunca senti absolutamente nada. E isso, de certa forma, me deixou tranquila. Eu sempre cuidei muito da alimentação, eu sempre adorei tomar café, então eu parei com café. Eu nunca mais ingeri absolutamente nada de bebida alcoólica. Doces eu também não comi durante a gestação, mas no primeiro trimestre eu estava na fase final do doutorado e eu também estava supervisionando o trabalho de campo do PEMAC. Então eu trabalhava muito, era manhã, tarde e noite sentada, né, escrevendo, trabalhando, e eu não conseguia dar a atenção, né, que eu talvez julgasse necessária para a minha gestação. Os momentos que eu tinha para curtir aquele momento era no banho, né, quando eu conversava com a Alice, fazia carinho, enfim. Então, o primeiro trimestre ele foi muito corrido, assim, de muito trabalho. No segundo trimestre, nós já estávamos com uma viagem programada para a Europa. Então, no que eu terminei o doutorado, eu tirei férias e meu marido e eu fomos viajar. E eu passei 20 dias viajando, né, com todo o cuidado, com a obstetra sabia da viagem, me deu todas as orientações, mas como eu não sentia nada, né, me sentia muito bem, eu não me privei de nada, mais uma vez. Assim, quando eu digo não me privei de nada, eu falo no sentido de caminhar, de conhecer lugares, de, sabe, subir e descer escadas. Nós passávamos o dia na rua, né, curtindo aquele momento, e eu me sentia abençoada por estar vivendo aquilo com meu marido e com a minha filha, na Itália mesmo, conhecendo várias igrejas diferentes e pedindo proteção para minha filha. Então, aquele momento era muito especial para nós. E quando nós retornamos, eu seguia muito bem, então voltei a trabalhar, né? Comecei a fazer pilates com a orientação da minha obstetra.
E na 26ª semana eu tinha me inscrito para o Abrascão e eu fui apresentar meu trabalho, né? Então fui para o Rio, mais uma vez viajei, curti, passei, e no que eu voltei do Abrascão, voltei num domingo, na segunda-feira eu comecei a sentir, né, à noite as contrações. E aí eu não queria aceitar aquilo, né? É difícil quando tu está com uma gestação absolutamente tranquila. Eu comecei a sentir dores, aí eu fui para o pronto atendimento de noite e o médico disse que provavelmente aquilo seriam contrações de treinamento, que eu ficasse tranquila, me deram um remédio para dor e me mandaram para casa. Aí cheguei em casa, segui com dor, e aí na madrugada eu fui ao banheiro e vi que eu tinha perdido o tampão. Né? Aí liguei para o pronto atendimento, e agora o que eu faço? É normal? O que é isso? O que está acontecendo comigo? E eles pediram para que eu retornasse. E aí me deixaram em observação, ligaram para minha obstetra, agendaram uma consulta para amanhã seguinte, mas não fizeram exame de toque, não fizeram nada. E eu passei em observação toda a noite, assim. Fiz exame de urina também, e aí eles constataram que eu estava com infecção urinária. E na manhã seguinte, eu fui na obstetra, e ela disse que eu já estava com um dedo de dilatação. E ela disse, bom, Pamela, a partir de agora é repouso, não tens o que fazer. Se tu não parar, né, a tua filha vai nascer antes do tempo e ela corre o risco de não sobreviver. E foi muito difícil para mim, assim, como assim parar, né? Como assim eu vou ter que parar de trabalhar? Mas a minha filha está bem. E nós tínhamos uma conexão muito forte, assim, eu costumava dizer que ele se entendia que eu precisava trabalhar. Quando ela estava mais, né, desconfortável, digamos assim, ela mexia, bom, a Alice está com sede, vamos lá tomar água. A Alice está com fome, vamos comer. Alice, então, a Alice gosta dessa música, tinham determinadas músicas que o Eric, né, escutava e gostava, e sempre que ele colocava aquela música, ela mexia. Então, estava tudo muito bem, né? E, bom, eu tive que parar. Aí, como nós morávamos no 5º andar, eu fui para a casa dos meus pais, porque eu não teria, né, como continuar subindo 5 andares com uma gestação em risco. E eu passei uma semana na casa dos meus pais, de repouso, e me cuidando, e é muito engraçado, né, porque eu tenho que destacar aqui que, enquanto a maioria das pessoas se preocupava com a Alice, né, e eu era uma delas, a minha mãe se preocupava comigo, né, e com bem-estar, e não saía do meu lado, e meu pai também, né, mas mãe tem aquela coisa de querer que a filha estivesse bem. E essa é uma semana de repouso. Eu respeitei, assim, fiquei na cama, mas as contrações foram evoluindo, mesmo medicada, né? Tomei os corticoides para fortalecer o pulmão da Alice, mas no domingo, isso foi na terça-feira que eu consultei com a obstetra, no domingo seguinte eu comecei, né, a sentir muitas dores, me levei a obstetra para segunda-feira de manhã. Cheguei na consulta, eu já estava com 2 dedos de dilatação, e ela, Pamela, né, tu não pode nem te mexer na cama, tu precisa parar, né, tu não vai segurar essa gestação, vamos torcer para que a Alice, né, resista mais 1 ou 2 semanas dentro da barriga, mas eu estou muito preocupada. Só que eu voltei para casa, né, fui para cima da cama com todas as orientações, e as contrações foram aumentando, e eu conversava com ela no WhatsApp,
Ela me dizia, não, mas 2 dedos de dilatação, fica tranquila, não te mexe, toma a medicação indicada, vai ficar tudo bem. E eu passei o dia com muitas contrações, assim, as pessoas preocupadas, e eu também preocupada, porque eu não destaquei para vocês, que eu também pretendia me mudar durante a gestação, então, né, eu tinha certeza que a Alice ia nascer no tempo certo. Eu não tinha comprado roupa para ela, nós não tínhamos nos mudado. E eu digo, e agora? Como é que a minha filha vai nascer? Eu não tenho nada, sabe? Porque eu ia comprar o enxoval depois que nós tivéssemos a nossa casa, que estivesse tudo organizado, o quartinho dela. Claro, tinha uma outra coisinha, mas eu não tinha me organizado, né? Não estava preparada para ela nascer naquele momento. Mas naquele dia as contrações foram aumentando, eu já estava com contrações a cada 5 minutos. E a obstetra tinha dito, se tu não aguentar, vai no pronto atendimento da Unimed. E mas eu não vou para o pronto atendimento, porque lá eles, né, eu não achei que eu não tinha recebido a atenção que eu julgava necessária. E minha Dinda, minha mãe, que já estavam há muito tempo, né, Pamela, vai no outro médico, vai para o hospital. E eu, não, mas eu estou em contato com a minha obstetra, né? E naquele momento tu queres escutar o profissional de saúde. E, bom, aí eu acabei cedendo e fui para o São Francisco de Paula. E eu já estava com 7 dedos de dilatação, isso já era meia-noite. E elas disseram, bom, o teu parto tem que ser agora, né? Não tem como esperar. E aí nós ligamos para a obstetra, ela estava no cassino, ligamos para o pediatra, e foi aquela correria, e eu chorava, né? Eu digo, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer, sabe? O que vai ser da vida da minha filha, né? O que vai acontecer, como ela vai nascer, assim. E é muito forte isso. E bom, né? A obstetra chegou, o pediatra chegou também, e ela verificou que eu estava realmente com 7 dedos de dilatação e sugeriu um parto normal. E eu, na hora, eu me lembro que eu questionei. Eu digo, mas como assim parto normal? Nós, já que a cesariana é indicada para casos de emergência, eu quero fazer uma cesariana, né? Eu quero que a minha filha não corra riscos. É possível? E ela olhou para o pediatra, não é. Mas, claro, eu sei que eu estava com 7 dedos de dilatação e às vezes a orientação é parto normal e eu pensei muitas vezes em fazer parto normal, mas naquele momento eu não quis. Então, ela me encaminhou para cesariana. E aí, a outra questão foi que eu perguntei, tá, mas meu marido pode assistir o parto? E eles, pois é, mas é uma cesariana de emergência, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu digo, não, eu preciso que ele participe desse momento, sabe? Eu quero que ele assista, me acompanhe. E ele assistiu. E eu me lembro do parto só, né, eu com os olhos fechados. Eu lembro vagamente do Eric passando a mão da minha cabeça, mas no momento nenhum troquei olhares com ele. E eu rezava e pedia a Deus, né, que protegesse a minha filha, que ela nascesse com saúde, né, que era só isso, assim, eu não lembro de nada além, né, das orações. Eu preciso que a minha filha nasça com saúde. Então, basicamente, da minha gestação, né, e do momento do parto, é isso que eu tenho para relatar. Depois a Alice nasceu, e eles passaram, né, com ela na incubadora por mim, mas eu não enxerguei nada além da incubadora, né, e foi de madrugada, enfim. Eu só tive notícias no outro dia de manhã. Mas é isso. A gente se emociona, né? Lembrando tudo. A minha gestação em algumas coisas tem semelhança com a da Pamela, porque eu também tive a minha gestação também foi planejada. Eu
a gente se organizou, eu já tinha terminado o doutorado, e conversamos, assim, em casa, quem sabe agora é o momento, né, de ter um nenê. Mas eu já tinha 37 anos e imaginava que ia demorar muito para engravidar, né? Imaginava, assim, que, sei lá, quanto tempo será? Meu marido já tinha 40 anos, então a gente já esperava que aquilo fosse bem mais longo, esse momento. Mas não, eu parei de tomar anticoncepcional em abril e em junho eu já estava grávida, sem saber. Nós estávamos viajando também, né? Nós estávamos em Aracaju. E lá eu passei várias vezes mal, assim, né? A pressão baixava, enjoos, que eu até então não tinha. Mas tá bem, a princípio eu estava até menstruada, né? Achava que eu estava, né? Não tinha como engravidar, e enfim. Né? Quando eu cheguei, eu fiz o teste, né, da viagem, e eu estava já, mostrou no exame que eu estava grávida, entrei em contato com o obstetra, porque antes de parar com o anticoncepcional, eu fui no obstetra, conversei com ele, fiz todos os exames, né, indicados, já comecei a tomar algumas medicações que ele orientou, então, assim, aquilo foi bem organizadinho, sabe? E, e aí, então, quando eu cheguei da viagem, e realmente já estávamos grávidos, né? Eu entrei em contato com ele e disse, mas espera aí, eu tô sangrando, né? E durante quase toda a minha gravidez eu sangrei, né? Assim, diferente da Pamela que viajou, passeou, eu passei quase a gravidez inteira deitada, né? Eu tive aquele hematoma subcoriônico, né? Então, assim, seguida que eu fiquei sabendo da gestação, depois tinha esse sangramento, aí depois eu tinha um congresso também marcado em Florianópolis. No dia que eu ia viajar para o congresso, eu tive um sangramento absurdo, assim, era demais, assim, aqueles coágulos caíam e caíam enquanto eu andava, assim, aquilo ia pingando, pingando, pingando sem parar. Então, assim, tu fica muito em choque, sabe? Mas assim, toda a gestação eu só tive esse sangramento, assim, mas nada assim, tipo, nunca tive dor, nunca tive náusea, nunca tive, assim, uma gravidez teoricamente tranquila, né? Só que quando eu estava com 21 semanas, eu fiz um exame e mostrou que o Augusto estava com um crescimento bem abaixo do normal. E eu achava, tá, meu filho vai ser pig, eu sou pequenininha, meu marido não é muito alto e tal. Mas aí ela pediu para repetir o exame 2 semanas depois, quando eu estava com 23 semanas. Nisso, o Augusto já se mostrou restrito de tamanho, né? Ele já era uma criança com restrição de crescimento. E o meu obstetra me disse que eu estava com 23 semanas, né? Ele disse, Michele, até as 28 semanas não tenho o que fazer por ti. Né? Vai para casa e descansa e espera. Né? Só que a médica que tinha feito meu exame me indicou uma profissional em Porto Alegre. E aí, naquele momento, eu já marquei uma consulta com ela. Né? Para aquela mesma semana, né? Aí eu já estaria com 24 semanas, né? Que eu fiz o exame na segunda e na sexta-feira era a consulta com ela. Quando eu cheguei lá com uma mochila, né, com um pijama para dormir na casa em Porto Alegre, ela já me internou. Né? E eu fiquei 3 semanas internada antes do Augusto nascer. Assim, ó, a internação é o caos, assim, porque todo período, assim, é aqueles. Tu escuta toda a gravidez, assim, aqui. O Augusto pode morrer dentro de ti, a gente tem que fazer exames, né? Não. Assim, tudo muito pesado, assim, a gravidez foi muito pesada, né? Eu, tipo, uma gravidez meio doente, assim, né? Porque
cada vez que iam escutar os BCFs era um susto, assim, às vezes não encontravam de primeira e tu já fica em choque, assim, tu não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Mas assim, ó, ao mesmo tempo, eu me senti muito acolhida, assim, muito bem assistida lá durante todo o período de internação, né? O pessoal sempre foi muito atencioso, assim, comigo. O meu esposo, o Rafael acabou pegando todas as. Ele tinha um banco de horas naquele momento no serviço, e aí ele ficou comigo lá em Porto Alegre, porque a gente se mudou para Porto Alegre, né? E aí, durante esse período, então, a gente ficou lá, reclusa, essas 3 semanas. Mas, assim, ó, foram 3 semanas, assim, ó, de muito sofridas, assim, porque assim, ó, não sabe o que vai ser de ti, tu não sabe o que vai acontecer, como é que o teu filho vai nascer, e se ele vai nascer, né? Porque durante muitas vezes a gente ouviu que a gente não sabia se ele ia nascer, né? Até o nascimento. E, bom, enfim, até o dia que ela chegou. Só que assim, ó, isso era dezembro, né? O Augusto nasceu no dia 19 de dezembro, né? E daqui a pouquinho era Natal, né? A partir do dia 22, eu acho, eles não lembro qual eram as datas específicas, mas ficava um feriadão, assim, um período de 5 dias que as equipes iam se organizar para fazer um feriado de Natal e Ano Novo. Né? O Augusto nasceu numa quarta-feira. Eu acho que era a partir de sábado. E aí a médica chegou assim, sentou comigo na cama e falou: Michele, vai ser hoje, né? Porque eu fazia ultrassonografia todos os dias para ver como é que estava o crescimento do Augusto e se ele estava recebendo nutrientes, né? Porque o que aconteceu, na verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo, porque até então eu não tinha nada que dissesse nenhum motivo para o Augusto estar restrito, porque eu não fumava, eu não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha nada, né? E a gente só ficou sabendo depois, né, durante todo esse período de gestação, eu fiz vários exames, e aí descobriram que eu tinha trombofilia, que eu não sabia que eu tinha, né? E também depois descobriram que minha placenta, só um pouquinho que a minha cachorra não para de bater na porta aqui para entrar. Aí descobriram que a minha placenta era uma placenta que eles chamavam de placenta ruim lá, não me lembro agora o nome dela, velamentosa. Minha placenta é uma placenta velamentosa e decorrente da trombofilia, o meu cordão tiveram vários trombos no meu cordão umbilical. Então, o Augusto não estava recebendo nutrientes e por isso ele não estava crescendo. Né? Mas até então nós não sabíamos de absolutamente nada. Né? Enfim, quando ele nasceu, assim, ele nasceu empelicado, né? Meu parto foi um parto até que bonito no dia, assim, né? Eu tinha pouquíssimo líquido amniótico, né? Então, assim, quando ela tirou, assim, eles bateram várias fotografias. Ele nasceu assim bonitinho e deu um grito muito grande, assim, sabe, na hora que ele nasceu, né? E ele nasceu às 5h30 da tarde e eu só fui ver ele depois às 2h30 da manhã, mais ou menos, né? Até sair, tem anestesia e tal. E eles tinham que me autorizar ainda quando eu desci para o quarto da maternidade para eu visitar, para eu lá na UTI ver ele, né? Mas isso é muito louco, assim, porque quando a gente chega na UTI, assim, tu vê uma criança desse tamanhozinho, assim, porque o Augusto nasceu com 28 centímetros, né? Eu digo assim, o Augusto era menor que uma régua, ele era muito pequenininho, né? E tu chega ali naquela UTI, tu olha a criança daquele estado, assim, com aquele monte de coisa na volta dele, não tem nem coragem de tocar, né? Eu me lembro, assim, de chegar e olhar assim, e só chorar. As lágrimas corriam.
E a técnica de enfermagem me olhou e disse assim, tu pode tocar, o filho é teu, né? E eu não tinha coragem, né? É bem aquilo que a Pamela disse assim, ó, tu reza, porque acho que eu nunca rezei tanto na minha vida, né? Porque tu pode fazer, né? Eu me lembro que a médica me dizia, porque as noites eram um dia lá para mim, né? Durante o período de internação, porque eu ficava a noite inteira lendo artigos sobre prematuridade, sobre como é que a criança era cuidada na UTI, né? O que era o tal da restrição do crescimento, porque eu não sabia, por mais que nós fôssemos enfermeiras, né, Pamela? Nós somos, né? Eu não tenho experiência com prematuro, não tenho experiência com criança, né? Então, não sabia. E eu me lembro que ela disse assim, Michele, para de ler. Michele, mãe tem que rezar, agora tu é mãe. Tu não é enfermeira, para com isso, né? Mas a gente fica sempre com aquela coisa, né? Mas, enfim, assim, com relação à gestação, é aquilo. A gestação foi muito, muito, assim, sofrida, assim, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, gurizinho aí, lindão, bem esperto. Acho que de gravidez foi isso, assim, para falar mais sobre. Deixar agora as coisas. É emocionante ver vocês falarem, né? Ouvir essas histórias assim, são vivências assim singulares, né? Tu vê como é diferente um do outro. Antes de dar continuidade, eu quero avisar para quem está assistindo que o formulário para certificação ele está no comentário fixado, tá? Eu queria agora que vocês falassem também um pouquinho do pós-parto, tá? E da internação de vocês na UTI. Já que o bebê prematuro, né, como a gente já falou, ele tem suas particularidades, tem suas necessidades, cada um é diferente. E para que vocês expliquem as de seus bebês, como é que foi isso. Bom, então, o meu pós-parto. Todas as mães são guerreiras, né? A gente costuma dizer que depois que o nenê nasce, a mãe se transforma numa leoa. Mas eu acho que as mães de prematuros acabam desenvolvendo uma força maior, né? Que eu não sei de onde surge. Eu fiz uma cesariana, como eu falei para vocês, né? E no outro dia o pediatra e a obstetra foram, né, me visitar. No outro dia de manhã eu ainda não podia levantar a cabeça, né? E não podia levantar da cama. Eles disseram, assim que te liberarem, né, tu vai lá conhecer a tua filha e já aproveita e faz ordenha, né? Porque o teu leite é muito importante para ela. E bom, foi eles me dizerem, né, que eu estava liberada e a Pamela já estava lá com uma sonda na mão, né? Louca de dor. E depois eu vou contar a minha vivência com a Alice, mas, assim, o meu pós-parto, eu não parei, como a Michele falou, assim, eu queria estar com a minha filha, eu me culpei muito, eu chorava muito, né? Porque eu me sentia realmente culpada, porque eu era para ter me dado conta que né, sair, viajar poderia ocasionar algum problema para Alice. E mesmo que me dissessem que estava tudo bem, né, e que eu estava liberada para viajar, meu coração de mãe era para ter sentido, né, que alguma coisa poderia dar errado. E eu não sentia, eu não pude evitar aquilo, então eu me culpei muito, assim, eu tinha, de certa forma, vergonha do meu marido também, né, eu sei que jamais as pessoas me culparam, mas eu me culpava demais, assim, e esse é um fardo muito pesado. E então eu não me permiti
em momento nenhum, sabe, parar. Eu ia de manhã, de tarde, de noite, para ficar ao lado da Alice. Eu fiz questão de manter ela com leite materno. Graças a Deus eu tinha leite, né? Depois vou relatar um pouquinho da minha experiência com para vocês. Então eu passava naquela ordenha horas e horas para tirar mais uma gotinha para garantir o leite da minha filha. Meus pontos infeccionaram. E a minha mãe dizia, Pamela, fica em casa, né? Pelo menos uma manhã, uma tarde, tu precisa descansar também, porque como eu destaquei, as mães, né, se preocupam com a filha. E eu não posso, né? Eu não posso cogitar a possibilidade de deixar minha filha numa UTI e eu ficar descansando em casa. Isso é inimaginável, hein? Não, eu vou. E aí saí agachada, né, louca de dor, sentada num banquinho alto de madeira e ali ficava do lado da incubadora por horas, até as técnicas, né, irem lá e Pamela, agora troca de turno, né, tu precisa sair, Pamela. Agora, né, tivemos uma intercorrência ou temos que fazer algum procedimento e tu precisa sair. E então o meu pós-parto foi dessa forma, assim. A Alice nasceu com 35 centímetros e ela não precisou ir para o tubo logo que nasceu, ela ficou no CPAP, mas ela tinha muita queda de saturação. A Alice teve 3 infecções hospitalares, precisou fazer 3 transfusões de sangue. Ela tinha refluxo, então ela vomitava muito, né? E eles não sabiam exatamente o que ocasionava aqueles vômitos. E era... foi um período bem complicado. A Alice passou 68 dias no hospital. E eu tinha uma relação com... né? Eu estava ali com a Alice e num primeiro momento, no primeiro mês, ela, como não tinha outra incubadora disponível, ela ficou no isolamento. Então, a maior parte do tempo, ela ficava comigo, né? Porque o Eric acabou voltando para o trabalho e eu cantava, eu conversava com ela, eu, né, falava de como seria o quartinho dela, de como nós seríamos felizes, né, juntas depois que ela saísse do hospital, do quanto a família amava ela, de quanto todo mundo estava rezando por ela. E ao mesmo tempo que eu, né, tentava transmitir toda aquela positividade para ela, aquele monitor apitava o tempo todo. E aí tinha uma janela de vidro que separava o isolamento do outro setor da UTI, e no que aquele monitor apitava, eu já olhava desesperadamente, né, para ver se alguma técnica ia aparecer para socorrer a minha filha. E eu só consegui dar o primeiro colinho para ela um mês depois da internação, né? Ela nasceu no dia 7 de agosto, no dia 9 de setembro, foi a primeira vez que eu consegui pegar a Alice nos meus braços, porque o pediatra realmente tinha receio, porque ela já tinha tido uma infecção hospitalar e ela tinha muita queda de saturação, era muito pequenininha, então ele ficava com receio, né, de fazer o canguru, e queria que ela evoluísse um pouquinho. Eu lembro que no início, assim como a Michelle relatou, o Eric e eu tínhamos também medo de tocar nela. Eu digo, tá, por mais que nós chegássemos, lavássemos bem as mãos, toda vez que eu ia em casa para almoçar, eu tomava banho, eu trocava toda a roupa, sabe? Eu jamais voltava para o hospital com a mesma roupa, né, e sem tomar banho, porque eu tinha medo de transmitir alguma coisa para ela. E como os meus pontos infeccionaram, eu também lembro de perguntar para o pediatra, tá, mas tem certeza que eu não vou, né, causar nenhum mal para minha filha ao tocar na mãozinha dela, ao tocar na cabecinha dela pela incubadora?
E ele, não, Pamela, sabe, o toque é importante, ela sente, vocês podem tocar à vontade, não pode pegar, né? Mas vocês podem tocar. Então, assim, eu ficava todo segurando a mãozinha dela, né, na incubadora. E a primeira vez que eu pude pegar minha filha nos braços, assim, foi um momento mágico, porque é sublime, assim, aquele ser pequenininho ali, né, cheio de aparelho, mas tu sente que no momento que ela vem pro teu colo, sabe, é uma emoção indescritível, assim. Eu agradecia muito a Deus, né, por estar vivenciando, por estar com a minha filha no colo, cantava para ela, que a música sempre foi muito forte, desde a gestação, e foi muito legal, assim. E naquele mesmo dia, outra criança precisou ir para o isolamento, porque chegou com bronquiolite, e aí ela foi para o outro setor. E eu lembro que num primeiro momento eu estranhei, né? Porque éramos só as duas ao longo de todo o dia. E aí no momento que ela foi para outro setor tinha mais barulho, eram outras mães chegando. E aí e agora? Como que vai ficar a minha relação com a Alice? Né? Como que eu vou poder cantar e me sentir à vontade com ela? Ela precisa, né? Mas uma coisa que eu não destaquei, gente, vocês como futuras enfermeiras, assim, aquelas técnicas, aquela equipe, são anjos na nossa vida, né? Elas não cuidaram só da Alice, elas não cumpriram o papel dela apenas cuidando da Alice, elas me acolheram, sabe? Elas me cuidaram, elas me davam força, assim, toda vez que elas iam no isolamento, para mim era um alento, porque elas disseram, mãezinha, né? Força, Alice é uma guerreira, olha que linda. Ou quando eu chegava, elas diziam, Alice fez arte, olha só, Alice precisou aumentar o oxigênio, Alice fez uma sujeira hoje no curso. E aquilo era, né, um cocôzinho, um xixizinho para nós era mágico, assim. E aí depois que ela mudou, né, pro outro saguão, a minha relação com as técnicas, na verdade, só melhorou, né? Porque elas estavam sempre ali nos apoiando, conversando, trocando experiências. E depois disso, depois que a Alice recebeu o primeiro colinho, eu fiquei resfriada. E então eu só entrava lá com luva, né, com máscara, e eu voltei a sentir aquele aperto. Eu digo, ai, não, ela, né, não posso. Eu ficava com medo também de transmitir algum vírus para Alice. E nisso eu senti que, mas não foi causa, né, não foi por causa minha, mas poucos dias depois eu senti que a Alice estava muito abatida, dormindo demais. E a Alice é ligada no 220 até hoje, assim, ela não era de dormir bastante. E aí eu disse pro pediatra, eu sinto que a Alice não está bem, ela está dormindo muito, tem alguma coisa errada. E aí eu falei para as técnicas também, aí de tanto eu insistir, eles resolveram fazer exames, e aí verificaram, né, que ela estava com outra infecção hospitalar. E aí ela entrou, começou uma nova medicação. Então, é complicado, assim, porque a gente costuma dizer um dia após outro, mas quando a gente está vivenciando um processo numa UTI, é uma hora após outra. Eu saí ao meio-dia e a Alice estava bem. No que eu voltava, a Alice estava entubada, né? E aí teu coração apertava. Por que
tu fosse almoçar, sabe? Por que que tu não ficasse do lado de fora da porta? Ou às vezes nós passávamos a manhã na frente, aguardando as técnicas abrirem para as mães entrarem, e aí ocorreu alguma intercorrência e nós não podíamos entrar. E aí eu lembro daquela agonia, assim, né? O que será que está acontecendo? Será que é a minha filha? Né? Ou mesmo sabendo, às vezes, que o problema não era com a Alice, eu ficava, mas a minha filha está acostumada a passar a manhã comigo, ela deve estar sentindo a minha falta, sabe? Ela deve estar sentindo a falta do meu carinho, ela sempre... Eu preciso estar com a minha filha. Aí foi... A minha fala, ela tá indo e vindo, mas... depois que a Alice teve essa infecção hospitalar, né, passei mais 10 dias para conseguir dar o segundo colinho para ela. E aí, por incrível que pareça, mas ela nunca ficou sem oxigênio, gente, era uma luta. A saturação da Alice caía o tempo todo, assim, aquele monitor apitava o tempo inteirinho, era uma situação bem complicada, era uma agonia muito grande, né? Porque eu tinha medo de ir embora, eu tinha medo que alguém não visse o monitor apitar, por mais que eu confiasse na equipe, né? Eu sabia que eu era mais uma pessoa para estar ali, para socorrer a minha filha, caso fosse necessário. E aí, na segunda vez que eu dei o colinho para ela conseguiu ficar 1 hora sem oxigênio no meu colo, foi a primeira vez que ela ficou sem oxigênio, foi no meu colo, assim, e foi 1 hora também, sabe, de muita emoção, porque é o poder, né, do colo de mãe. Foi mágico, foi único, e mais uma vez eu agradecia por ter a oportunidade de ver a minha filha no meu colo e sem oxigênio. E a partir dali ela só evoluiu, né? Semanas depois elas já começaram a estimular o peito, e num primeiro momento ela vinha para o peito e dormia, né? Porque ela custou a receber um colinho. Então, quando ela recebeu, ela tinha que curtir aquele momento e relaxar. Então, ela não pegava o peito e nós insistíamos e acabava seguindo com a sonda, né? Ou com um copinho. E aí ela foi para semi, porque já estava sem oxigênio, estava bem, né? E começando a mamar. E na semi, ela começou a ter quedas de saturação novamente. E por causa da anemia, ela precisou fazer uma nova transfusão de sangue. E precisou voltar para o oxigênio por mais alguns dias, assim. E aí eu me lembro que, ai, sabe, tudo de novo, eu não acredito. E aí tu começa a criar, né, várias teorias na tua cabeça e o medo toma conta. Ai, é difícil de explicar o que tu sente, assim, mas graças a Deus, depois ela foi pro quarto, passou 4 dias no quarto, e no dia 14 de outubro ela deu alta. Aí nós finalmente conseguimos trazer a Alice para casa, assim. Então foram 68 dias de luta constante pela vida, assim. Né? Bom, o amor é incondicional, e ele mas é muito forte, assim. Pensar nesses 68 dias, às vezes, sabe, tu pensa, mas da onde eu tirei forças, né? Mas tu tem força, tu não pensa no momento, tu apenas luta e tu quer te fazer presente e tu quer proteger aquele serzinho tão indefeso, e tu dá a tua vida pela vida dele, se for necessário, assim, e tu não nem pensa, né? Porque é um amor
inexplicável, assim. As pessoas falam, né, do amor de mãe, mas eu não tinha noção até enxergar a Alice pela primeira vez. Lembro quando eu enxerguei ela pela primeira vez, assim, eu fiquei tão impactada, sem saber o que fazer também, né, sem saber se eu poderia tocar. Eu acabei me sentindo mal, né, e tive que sair da UTI, mas depois só foi, né? Eu não saía do lado da minha filha, literalmente. É. As histórias são parecidas de novo. Pode falar, Michelle. Tá ouvindo? Sim. O Augusto ficou 86 dias, né, na UTI. É, assim, é muito louco, assim, durante todo o período de internação deles, assim, porque é como a Pamela disse, assim, a instabilidade clínica de um prematuro é, assim, é como eles disseram, ó, ele tá bem como ele não tava, né? Várias vezes eu saí tranquila porque ele estava bem, e quando eu voltei, realmente ele já tinham diagnosticado uma infecção, o Augusto já não estava bem, já tinha aumentado o oxigênio, né? O Augusto, quando ele nasceu, ele também foi para o CPAP, que foi uma surpresa muito grande para a equipe, porque ele nasceu muito pequeno, né? 600 gramas né? Eu me lembro que quando eu estava grávida, elas me diziam assim, Michele, 500, porque assim, ó, durante os exames eles apontavam que ele estava com 500 e poucas gramas, né? Então, Michele, 500 gramas ainda a gente nem pode considerar ainda. E então, assim, tanto que todo esse tempo que a gente ficou na UTI, eu digo que foram quase 3 meses, né? 4 dias para fechar os 90 dias e dar os 3 meses de internação. Então, eu nunca vi nenhuma outra criança lá durante todo o nosso período menor do que ele, né? A gente conversava muito, as mães conversam muito durante o período de internação no banco de leite, o momento que tu fica conversando com as mães e perguntando como é que tá o teu filho, e aí ele melhorou, e o exame, ele também fez transfusão, o meu também fez, né? Tá com infecção, o meu também teve infecção. Aí sim a gente ficava conversando, né? O Augusto fez 3 enterocolites durante a internação, né? E um quadro de meningite também. Que foi assim um choque muito grande para nós. Assim. Eu já imaginava o Augusto convulsionando, eu já imaginava o Augusto, sei lá, com alguma sequela daquela convulsão em função da meningite. E tinha uma mãe lá que o nenê dela também tinha tido enterocolite. E ele precisou usar a bolsa de estomia, né? Ele precisou passar pela cirurgia. E eu fiz a minha tese com estomizados. Então, toda vez que o Augusto, ele teve 3 enterocolites. Cada vez que ele tinha uma infecção por enterocolite, eu já imaginava, meu Deus, será que eu tive que trabalhar com estomizado porque eu vou ter um filho estomizado? Né? Assim, aquilo vinha na minha cabeça, eu não conseguia me controlar, né? Assim, ó, quando a Pamela fala que a gente é muito forte quando é muito prematuro, eu me sentia tão fraca. Eu dizia assim, ó, que o meu marido, o Rafa sempre dizia assim, ó, toda vez que tu caía, tu te levanta, Michelle, tu é forte, sim, teu filho tá lutando, tu tem que lutar também, né? Durante toda a gravidez ele dizia assim, não desiste, teu filho tá lutando na barriga para sobreviver, tu também tem que lutar por ele, né? Porque assim, ó, eu me senti assim, ó, eu digo que eu adoeci durante todo esse período, né? O Pamela também falou da equipe, assim, ó, a gente precisa de um suporte muito grande. A gente não é só o bebê que está ali doente, a família inteira, a mãe, eu acho assim, ó, que eu fiquei um caco, né? Acho assim que a equipe me deu suporte inúmeras vezes, porque assim, ó, eu cansei de chegar lá na UTI aos prantos, sair aos prantos, né? Porque qualquer crise que ele tinha, eu já
desabava chorar, né? E também teve um fator assim que acho que dificultou muito aquele nosso momento, é que nós estávamos em Porto Alegre, né? O Augusto ficou em Porto Alegre, a gente, né? Como a minha gravidez deu aquele problema que eu contei para vocês, eu precisei internar lá, eu ganhei ele lá. Então eu fiquei sozinha lá, né? O Rafa voltou para trabalhar, né? Depois que assim, ele pegou aquele período enquanto eu estava grávida, mas depois que ele precisou voltar para trabalhar e eu precisei ficar lá e a vida das pessoas continuou, né? Minha mãe trabalha, meu pai trabalha. Então, assim, ó, eu fiquei por muito tempo sozinha lá, né? O Rafa ia nos finais de semana e eu ficava lá sozinha. Então, eu acho que isso também dificultou muito, assim, a minha força, né? Para dar para o Augusto, assim, porque tu fica muito fragilizado. Né? Aí até que todo mês de janeiro eu fiquei só lá durante a semana, e o Rafa ficava no final de semana. Aí meu pai resolveu, acho que eles fizeram uma reunião, acho que viram que meu caso estava grave. E aí meu pai resolveu se organizar no trabalho dele para que ele trabalhasse só nos finais de semana. E durante a semana ele não trabalhava e aí ficava comigo lá em Porto Alegre. Isso assim me ajudou muito. Mas eu acho assim, ó, que somado a isso, quando o Augusto já estava com os 2 mesinhos, ele já estava um pouquinho mais fortinho também, né? E aí, então, assim, eu acho que isso, eu digo assim, ó, que todo momento em que eu me desestabilizei foi quando o Augusto se desorganizou. Todas as crises dele, eu adoeci junto, né? Ele também precisou fazer 4 transfusões e ele teve retinopatia da prematuridade, né? Eles identificaram lá essa retinopatia e toda vez que o Augusto fazia um exame da visão, depois que ele fez um mesinho lá, toda semana ele fazia o exame da visão. E não, acho que era de 2 em 2 semanas, agora eu já não me lembro mais. Mas assim, toda vez que ele fazia, o Augusto passava mal. Eles trocavam o colírio e o Augusto passava mal. Eles tocaram vários colírios e não tinha jeito. O guri fazia bradicardia sempre. Ele chegava a 60 de frequência cardíaca, né? E eu quase enlouquecia, né? Porque, meu Deus, daqui a pouco essa criança vai parar, né? E eu tinha muito medo que ele tivesse uma parada cardiorrespiratória. Era o meu maior medo que ele tivesse alguma sequela. Porque, assim, ó, quando a gente internou, no primeiro dia de internação, a pediatra veio conversar conosco, né, a neonatologista, e falou sobre 200 mil coisas que ele poderia acontecer com ele naquele período, né? Ó, Michele, a surdez acontece, né? As crianças podem desenvolver surdez, cegueira, ele pode ter uma sequela neurológica, e assim, ó, aí eu sou muito neurótica, assim, também, assim, eu já achava que ele ia ter tudo, né? Eu não conseguia, por mais assim que ele tivesse tendo um bom desenvolvimento, eu já imaginava ele com várias coisas, né? Então, assim, e esse medo, qualquer crise que ele tinha, eu voltava para aquele medo, né? Principalmente quando ele desenvolveu os problemas na visão, eu já imaginava ele com óculos ou com um problema mais grave, né? Então, assim, foi um período bem complicado, assim, né? Tanto que depois da internação, depois da alta, igual ele continuava fazendo os exames dos olhinhos, ele sempre intercorria, sempre fazia bradicardia. A gente consultou com um cardiologista, igual não identificaram nada, mas mesmo assim foi o caos, assim. Toda vez que era esse exame era um sofrimento sem tamanho, né? Que mais? Assim, com relação ao banco de leite, assim, que a Pamela chegou a comentar um pouco sobre o aleitamento, eu já fui completamente diferente, assim, ó, eu não tinha absolutamente nada de leite.
lembro muito ela dizendo, eu me lembro assim, ó, que quando Augusto tinha 3 dias de vida, ele ainda não estava alimentando ainda, né? Não tinha, estava ainda com NPT. E a médica me olhou e disse assim, mãe, se tu queres, como é que ela falou assim, se tu queres ajudar o teu filho, tu ajuda nos dando leite. E eu tinha tirado 1 ml naquele dia, né? Eu não tinha conseguido tirar absolutamente nada. O que é 1 ml? Tá certo, ele tomava 1 ml a cada 3 horas no início. Mas eu precisava de muito mais. Então, assim, aquilo foi um balde de água fria na minha vida, assim, né, naquele momento. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer? Então, ai, eu cheguei e não conseguia, assim, ter leite, quase nada. Quando eu tirava 60 ml, era muito, né? Não, infelizmente, o Augusto não mamou muito, né? E quanto mais leite ele precisava, menos leite eu conseguia dar, né? Foi assim. Eu até uma das colegas pediram fotos do Augusto mamando. Eu digo, olha, eu tenho 3 fotos do Augusto mamando, porque pobrezinho ele não mamou nada, né? Mas enfim, assim, ó, eu acho que igual a experiência, assim, ó, foi do aleitamento materno, igual é uma coisa muito bonita, assim, tu chega e eu me lembro assim de ir pro banco de leite a cada 3 horas, como eles mandavam. Cada 3 horas eu estava lá, né? Se eles disseram, Michele, tu tem que tomar tal medicamento. Eu tomei tudo. Michele tem que comer alfafa. Eu comi alfafa. Michele tem que comer manga. Como manga. Tudo que me diziam que era para que eu fizesse para que desse mais leite, mas assim, ó, não teve jeito. O que mais, assim, eu fico até perdida de tantas coisas que eu tenho que falar para vocês, né? Para falar, tá. Aí depois, quando a gente foi para casa, então, os cuidados são muitos, assim, eu digo que no primeiro ano, eu digo assim, graças a Deus que eu não fui mãe de prematuro agora, nesse ano de Covid. Porque aí sim, eu acho que eu ia enlouquecer mais ainda, né? Porque foi assim, ó, o primeiro ano do Augusto foi, eu digo assim, o primeiro ano foi um horror, assim, porque são muitas preocupações, né? Com vacina, com medo de gripe, bronquiolite, meu Deus, o que elas nos assustavam com bronquiolite, assim, eu digo, medo de vento, a gente tinha medo de qualquer coisa, né? Nós ficávamos, o Augusto durante todo, ele começou a sair comigo quando ele já tinha 11 meses, né? Até os 11 meses de idade a gente não ia a lugar nenhum, né? Fomos, acho que uma vez ao shopping e deu. Era em casa, né? A gente já sabia o que era isolamento social, distanciamento social já o ano passado, enquanto o Augusto tinha um aninho, até fazer um aninho, né? Porque a gente não recebeu visitas durante todo o período, né? Todas as pessoas que vinham aqui em casa, assim, que eram os avós e os dindos, né? A minha avó, a gente dizia assim, ó, tá doente? Tá com gripe? Se tá, não vem, né? Então, assim, ó, até nós, assim, por exemplo, se eu ou o Rafa a gente ficasse um pouquinho mais resfriado, nós não dormíamos de perto dele, nós usávamos máscara, ficávamos o tempo inteiro com máscara dentro de casa, né? Espirrar, meu Deus, se uma pessoa espirrasse, eu chegava a regalar meu olho, assim, como assim tu vai espirrar perto do guri? Né? Então, assim, ó, é, é, são muitas preocupações no primeiro mês, no primeiro ano de. Hoje, assim, claro, acho que depois no segundo ano, a gente, quando ele tá com 1 ano e 10 já. Então é mais tranquilo, assim, pode comer areia, pode botar o pé no chão, pode brincar com a terra, mas assim, até os 11 meses, assim, a gente viveu tipo numa redoma, assim, né? Muitas preocupações. E mesmo assim, o Augusto teve a bronquiolite, que a gente morria de medo que ele não que ele tivesse, ele teve, né? A gente
não precisou internar, porque eles tinham muito medo que a gente precisasse de internação, né? Porque eles diziam que se as enfermeiras na UTI, enquanto a gente estava internado, elas diziam assim, Michele, se o Augusto tiver bronquiolite, o Augusto interna para cá. E não te esquece que se internar, morre, né? Então, assim, eu disse assim, eu tinha meio pânico de bronquiolite, assim, né? Graças a Deus ele saiu super bem, né? Não precisou, né? Claro. Todas as vacinas que foram possíveis, meu Deus do céu, ele fez, né? A gente. E ainda teve aquela palivizumab que ele fez esse ano, ele também fez de novo, porque o Augusto, durante o período de internação, ele ficou 40 dias no oxigênio. Entubado, ele ficou só 3 dias. Mas no CPAP e no alto fluxo, ele ficou por 40 dias ao longo da internação, né? Então, é uma coisa que eu esqueci de dizer durante a internação dele, que eu, né, só para voltar um pouquinho, né, vai e volta, né? Que o Augusto ficou, quando ele chegou a 1,3 kg, ele foi para a semi-intensiva, né? Que era um período que eu achava que ele nunca mais ia ter nenhuma intercorrência, né? Depois que tá na semi, tá quase indo para casa. Só que não, né? Só que não, né? Como se diz. Porque ele fazia o exame dos olhinhos e voltou para UTI, né? Durante um dos exames. Ele fez outra infecção, né? Além disso, ele precisou de mais 2 transfusões enquanto ele estava lá. Teve uma outra vez que ele ficou demasiado extremo, assim, ó, o saco escrotal dele ficou imenso, né? Os pés, as perninhas, os pezinhos, ele ficou todo inchado, assim, é um horror, né? A gente não, só que assim, eles tudo era pela prematuridade, eles não sabiam o que que era, faziam vários exames, né? E não descobriram o que que ele tinha, mas assim, ó, por isso que eu digo assim, muitas intercorrências. Ele tava super bem, tava na CM. Do nada, ele começou a inchar. Do nada, o saquinho dele ficou um sacão, né? Daqui um pouquinho, uma perninha ficou uma baita de uma perna. Então, assim, são muitas as intercorrências que um prematuro tem. Por isso, assim, aqui, o quanto é importante a rede que a gente precisa ter, né? Os profissionais nos dando esse suporte, né? Aí a família é tudo, assim, né? Porque a gente fica realmente desestruturada, assim, né? Enquanto ser, né? Então, assim, a família, eu acho que é o nosso suporte maior, assim, durante todo esse momento de prematuridade, assim, acho que até 1 ano de idade a gente precisa do suporte completo da nossa família, assim, né? O marido precisa nos ajudar com tudo, né? Os pais, né? Nossos pais, assim, né? E a equipe, né? Eu acho assim, aqui a equipe realmente foi incrível comigo lá durante o nosso período, porque assim, as enfermeiras já me conheciam, né? Diziam, Michele, aí, o que aconteceu com o Augusto? Às vezes elas nem estavam naquele quarto que o Augusto estava, porque eles são vários quartos, né? Ih, Michele, o que está acontecendo? Ah, meu Deus, os amos dos olhinhos. Ah, Michele, o que aconteceu com o Augusto? Aí já iam, não, peraí que eu vou lá ver o que está acontecendo, né? E até as técnicas do banco de leite também, nossa, quantas vezes eu cheguei no banco de leite surtada e me dava um abraço. Não, peraí, não, tu tá precisando de um abraço hoje, Michele, vem cá então, né? Porque assim como a Pamela disse, a gente se muda para o hospital, a gente a gente só literalmente dorme em casa, né? Eu ficava assim, chegava no hospital, nossa rotina era assim, nós chegávamos no hospital às 9 da manhã, né? Porque tinha horário de tirar leite, e nós íamos embora, né? Às 11, 11h30 da noite, né? Almoçávamos pelo hospital ou por algum restaurante próximo do hospital e voltávamos lá, só saíamos na troca de turno,
né? Quando eu estava com o Rafa. E quando eu estava com o Rafa lá nos finais de semana, nós cansamos de sair de lá 3h30 da manhã, né? Porque é aberto para ficar o tempo que tu quiser, né? Então, assim, são vários, assim, tu vive lá. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que eu vou ter que voltar, desculpa, mas com relação ao primeiro colinho, que a Pamela também falou, que eu me lembrei agora. O Augusto nasceu no dia 19 de dezembro, né? E o primeiro colinho dele foi no dia do Natal, no dia 24. Foi de quando eles nos deram de presente o primeiro colo, né? Quem deu foi o Rafa, não fui eu, né? E eu dei o primeiro colinho para ele quando ele, no dia 29 de dezembro, né? 10 dias depois que ele já tinha nascido, né? Mas sempre, assim, aí depois que ele foi liberado pro colo, assim, que a gente já podia fazer o canguru, nós então já, assim, não precisou, mesmo durante os períodos de infecção, nos exames dos olhinhos, tudo assim, ó, era o tempo inteiro pendurado, né? O canguru era, eu já chegava e já tentava me organizar para fazer o canguru. Durante o período que ele estava na UTI, era mais difícil, porque elas tinham muito mais regras, assim, sabe? De, o horário tem que ter no mínimo 1 hora de canguru. Se eu fosse tirar leite e voltasse e demorasse um pouquinho mais lá no banco de leite, quando eu voltava, já não podia mais fazer o canguru. Então, assim, o filho é teu, mas não é teu, sabe? Você tem muita impressão enquanto tu tem um bebezinho na UTI, que o filho, tu fica muito naquela coisa assim, eu posso pegar no colo, é quase assim, tipo, implorando, assim, né? Por mais assim, as enfermeiras, assim, são incríveis, as técnicas foram assim, pegavam a gente no colo, como se diz. Igual a gente fica naquela coisa assim, o bebê é meu, o bebê não é meu. E assim, Augusto tá com dor, pelo amor de Deus, vamos dar um remédio pra ele. Se ele tá com dor, já tá chorando, se ele tá com isso ou aquilo. Não, Michelle, não pode dar, tem que ver, não, é a prematuridade. Não, isso aí é dele, vai ter que. Então, assim, eu digo assim, se ele tivesse em casa, eu já tinha dado um remedinho pra ele, pobrezinho. Né? Mas lá são as rotinas deles, né? Por isso que tu fica com aquela coisa de tentar proteger e não poder proteger de quase nada, né? São inúmeros procedimentos que essas crianças são submetidas, né? O Augusto até hoje tem várias cicatrizinhas assim no corpinho, né? Dos piques, acho que das coletas, assim, tem vários nos bracinhos, nas perninhas, assim, né? E pobrezinho, foram tantas e tantas e tantas picadas, né? Eu me lembro assim, de chegar e dizer assim, pelo amor de Deus, parem de picar essa criança, né? Quando ele teve a meningite, então, que foram 4 punções lombares que ele teve que fazer. Cada vez que ele tinha que fazer aquela punção lombar, eu quase tinha um chilique, né? Aí tu assim, meu Deus do céu, tanto procedimento essa criança precisa fazer, né? Aí tu já fica pensando em 200 coisas na cabeça, né? Já chegaram a te falar de todos os riscos que ele poderia ter, e ainda naquele local cheio de bicho, né? Sendo submetido a tantos procedimentos assim, invasivos, já fica com mais medo ainda. Mas enfim, acho que eu vou passar para a Pamela, mas eu não vou parar de falar. Pamela, se tu quiser falar um pouquinho sobre como foi a amamentação do teu bebê, tá? E da vacinação também, acho que tu não falou. Eu não tô te ouvindo, Nada. É que estavam passando carros e caminhões, eu resolvi desativar o microfone. Então, ao contrário da Michelle, eu tive muito leite. Então, mesmo na semana em que eu estava, né, de repouso, com 27 semanas, eu sentia que o meu peito já tinha começado a vazar. Então, quando a Alice nasceu, né, e me disseram, e claro, eu já tinha consciência da importância da amamentação, a primeira coisa que eu fiz, né, depois de ver ela, foi correr para a ordenha
né, para garantir o leite da minha filha. E não foi um processo fácil, assim, porque é isso. Num primeiro momento, ela tomava 1 ml de leite, era 1 ml que eu conseguia tirar, né, após 1, às vezes 2 horas lá. Mas o pediatra, ele foi muito legal comigo, não sei qual outra palavra utilizar, porque ele perguntava, tá, como está a tua produção? Tu acha que nós podemos aumentar agora para 2 ml? E eu, bom, hoje eu consegui tirar tanto. E ele, então vamos aumentar. E aí lá ia a Pamela, então eu tenho que conseguir tirar 2. Era uma sala gelada onde nós realizávamos a ordenha manual, né? Então, uma sala quadrada com quadro de Nossa Senhora e, né, com os materiais para que a gente possa higienizar as cadeiras, pegar os potes, máscara, luvas, enfim, todos os EPIs necessários. E ali eu passava, né, várias vezes ao dia, por 1, 2 horas, né, para toda vez que eu ia lá, para conseguir tirar o leite da Alice. Então, eu lembro que às vezes eu chegava no hospital também por volta das 8h30, por aí, para fazer a ordenha antes dela receber o leite. E as pessoas do lactário me diziam, a Alice não tem mais leite, né? Acabou o leite da Alice. E eu, não, mas não me manda a fórmula, não manda, eu já tô fazendo ordenha, já vou levar o leite. E ela, mas já levei, eu digo, aí às vezes eu apertava a campainha da Nel, eu digo, eu acabei de fazer a ordenha, não dei a fórmula para isso, eu já tô aqui. Muito desesperada, assim, para que, né, eu queria muito que ela tomasse apenas o leite materno, e para isso eu me descabelava, era 1h da madrugada, né, eu estava lá na ordenha. E apesar de ser um ambiente, né, em que a gente acaba se frustrando e chorando e rezando, eu só mais uma gotinha, por favor, só mais um, e aí tu te espreme, mais uma gotinha só para completar o que eu preciso para esse momento. Tem as outras mães, né, que estão lutando pela mesma causa, então é um lugar também de muita troca de experiências, de muito apoio, onde a gente consegue, né, conhecer as histórias de vida das outras pessoas. Então, como eu destaquei no início, eu me culpava muito. E ao conversar com outras mães, né, eu percebi que todas passam pelo mesmo processo, né, e todas, independente do problema, têm esse sentimento de culpa muito forte. Então, isso, de certa forma, né, te dá um alento, assim, e porque é isso, a família é essencial, mas tu passa a maior parte do teu tempo, né, o dia inteiro no hospital, então são aquelas pessoas que estão lá, que acabam, né, conhecendo a tua realidade, porque eu confesso que nem tudo eu relatava para os meus pais ou para minha família, porque eles têm hipertensão, então muitas vezes eu falava, Alice precisou de transfusão, aí no outro dia eles estavam desesperados, tô com a pressão alta. Então, né, é um dia, como eu disse, após o outro, uma hora após a outra. Então, uma hora a notícia é boa, outra hora a notícia não é tão boa. Então, por que deixar as outras pessoas, né, preocupadas, angustiadas, se elas não têm a oportunidade de estar ali do lado? Às vezes, meus familiares diziam, Pamela, eu vou ali e fico sentado do lado de fora da UTI, né, para te esperar. Eu digo, não adianta, eu não quero estar do lado de fora da UTI. Eu sei que vocês querem me apoiar, é extremamente importante, mas rezem, sabe? O tempo que eu estiver lá e que eu puder, eu vou ficar ao lado da minha filha. Então, acaba que a troca maior ocorria entre as mães. O chegar na UTI, aí, alguma notícia, tu viste meu filho? Né? Eu não consegui vir ontem à noite, tu viste se estava tudo bem, né? se teve alguma intercorrência. Então, essa troca era essencial. E as técnicas também, né, que até
hoje chamam Alice de filha, e eu tenho uma gratidão enorme por elas. Elas, né, eu considero elas as minhas amigas. Eu sei que várias mães passam por lá todos os dias, mas para mim elas são tudo, assim. São pediatra da Alice, é um anjo na minha vida. A gente começa a falar e começa a lembrar que situação. Mas com relação às vacinas, a Alice, ela tomou a palivizumab já na UTI, né, para evitar a bronquiolite, e seguiu tomando ao longo né, depois que voltou para casa, ao longo de 1 ano. E todas as outras vacinas, elas foram dadas, né, depois que a Alice foi para casa. Eu não sei se eu posso relatar um pouquinho de como foi o período em que a Alice esteve em casa, ou se essa vai ser a próxima pergunta. Pode falar, pode falar. Então, a Alice, quando voltou para casa, como eu disse, ela tinha muita queda de saturação e muito refluxo. Então, o Eric, ele ao longo, né, do período de internação, ele trabalhava e ia para o hospital comigo à noite. E, então, ele deixou para tirar as férias, né, quando a Alice deu alta. E aí o pediatra proibiu visitas, né, inclusive dos avós. Então, nós nos revezávamos nos cuidados da Alice o dia inteiro. E de noite, nós não dormíamos. Então, os 20 dias em que ela esteve em casa e que ele esteve de férias, nós fazíamos revezamento de noite para não, né, correr o risco dela vomitar, se engasgar ou parar de respirar e nós, né, não vermos aquilo. Então, eu amamentava a Alice e por causa do refluxo eu passava com ela por volta de 1 hora no colo para evitar que ela vomitasse, né? E mesmo assim ela vomitava. E quando eu ia colocar o bercinho, porque eu tinha medo, né, dela dormir no nosso meio e acabar me movimentando, embora nós não dormíssemos, né? A pessoa sempre tem muitos medos. Então, no que eu colocava ela no bercinho, ela vomitava e eu tinha que trocar toda a roupa. E assim, nós passávamos a madrugada inteirinha, né? Às vezes eu conseguia dormir 1 hora, 2, aí o Eric assumia, e aí, né, depois ele dormia e eu assumia, até que ele precisou voltar a trabalhar, e aí o pediatra liberou que os avós viessem, né, nos ajudar durante o dia com todos os cuidados necessários, álcool gel. Então todos, né, antes de chegar aqui em casa, estou de banho tomado, roupa limpa, né, mãos bem lavadas, higienizadas. As pessoas tinham certo receio também, né, meus pais, de chegar perto da Alice, porque a gente eram muitos cuidados. E nós também, ela saiu do hospital em em outubro, 14 de outubro, e o pediatra só liberou para que outras pessoas conhecessem ela, né, além dos avós, no início de dezembro. Então, até dezembro, né, nós ficamos em total isolamento. Eu lembro que na primeira vez que nós saímos com a Alice, porque eu também já estava muito esgotada, né, emocionalmente cansada, o puerpério já é cansativo, né, e já tem uma carga muito forte. E o fato de não dormir, de não relaxar, né, de passar o tempo todo naquela tensão, porque até hoje eu me acordo na madrugada e toco na Alice para ver se ela está respirando, e ela já está com 2 anos. Mas a primeira, eu disse a Eric, vamos dar uma volta, né? E nós resolvemos, então vamos lá no Parque Una, que é arejado, né, aberto, e era um dia, não era final de semana, então tá, vamos lá, dar uma voltinha, pegar uma área e conhecer, porque até então nós não conhecíamos. Chegamos lá, nós nos olhamos, meu Deus, e aí estava entranchada, tem muito vento aqui. Aí agora, o que a gente faz? Eu disse, não sei, vamos embora. Ele, vamos. E aí nós tiramos uma foto. Vamos embora.
Aí ele, tá, quem sabe a gente para no shopping, né? Tanto tempo de cuidados, e eu via que outros pais já tinham liberado visitas, já tinham feito vários passeios, e eu lá, né, sempre naquela atenção. E ele, tá, então vamos. E aí entramos no shopping, vimos aquelas pessoas circulando. Não, nós não podemos ficar aqui com a Alice, vamos viramos as costas e fomos embora. E só vamos sair com ela novamente no Natal, onde, né, fomos então para casa dos meus familiares, dos familiares deles, para compartilhar o Natal e com aquela coisa, eu posso pegar? Tá, pode pegar um pouquinho. E essa coisa que a Michelle, né, comentou, alguém passou longe, mas espirrou, meu Deus do céu, né? Ela vai se resfriar, o que vai acontecer? E às vezes eu ia vacinar a Alice, às vezes e aparecem aquelas senhoras, coitadas, sem informação, né? Mas, ai, que criança linda! E pegavam a mãozinha da Alice e beijavam. E eu tinha uma parada cardíaca, não beija minha filha, por favor, não beija. Eu ia dando um passinho para trás, assim, sabe? Não se aproximem dela. Aí eu fico... E hoje, com essa pandemia, isso me dói o coração, porque com essa questão da superproteção, né? Eu passei muito tempo praticamente sem sair de casa com a Alice, sem permitir que ela fosse a parquinhos, que ela interagisse com outras crianças, né? E agora, quando eu tinha começado a relaxar, começou a pandemia e nós nos trancamos em casa novamente, né? E eu digo, nossa, quando que essa criança realmente vai poder viver, né? Vai poder interagir, brincar então é um processo difícil, assim, é um sentimento dúbio. A gente não sabe se às vezes está fazendo certo, protegendo, ou se está fazendo errado, né? Mas eu acho que é o certo. Apesar dos pesares, a gente segue. Mas é isso, desculpa, eu acho que eu falei. Nada. A gente vai pegar algumas questões agora dos comentários, né? Eu vou avisar que, assim, a gente vai tentar responder, mas as que não forem respondidas, a gente vai deixar mais... responder com texto, né? Mas vai ser tudo respondido. Então, a primeira pergunta é sobre como vocês lidam com as frases de afirmação do tipo você isso, você aquilo, né? Posso responder? Claro. Hoje eu não ouço muitas frases nesse sentido. Ou se ouço, eu não dou bola. Eu ignoro. Mas no início, eu escutei muitas coisas no sentido de que... Porque eu lutava muito, né, para garantir o leite materno. E a Alice tinha muito refluxo. Então, muitas pessoas me disseram, ela tá vomitando porque tu dá o leite nervoso, porque tu tá cansada. E, nossa, aquilo me machucava demais, assim, demais. Como assim meu leite não é nervoso, sabe? Essas pessoas que não têm a orientação. Tu precisa descansar, provavelmente tudo isso é reflexo do teu leite, sabe? Ela vomita muito, ou a Alice tinha muita dificuldade para ganhar peso também, ela até hoje, né? Ela é um pouco abaixo do peso, e as pessoas dá fórmula, assim ela vai engordar de uma vez e vai poder sair. Por que tu corre o risco de ficar com o peito caído? Então dá a fórmula para ela, pelo menos de vez em quando, deixa ela... E nossa, aquilo me machucava demais, porque eu sabia que era falta de conhecimento das pessoas, sabe? Eu sabia que não estavam me falando por mal, mas, nossa, eu lutava tanto para garantir o leite da Alice, sabe? Até hoje, às vezes eu digo, nossa, já tá na hora dela desmamar, porque ela já tá com 2 anos.
Mas é tão bacana quando ela vem dizer, mamãe, dá tetê leite. A mamãe dá tetê leite. Sabe? Então, eu não... Isso era o que mais me incomodava. Em relação a todo o processo de cuidado, eu acho que nós afirmamos tanto que o pediatra, né, que era a orientação do pediatra, que as pessoas não podiam visitar a ICS, e quando receberam, né, autorização para visitar, que tinham que tomar cuidados, então ninguém me questionava, né, ninguém dizia, ai, que bobagem. Pelo contrário, hoje dizem, nossa, eu aprendi que eu não posso chegar e pegar uma criança no colo sem autorização da mãe com, né, o nascimento da Alice. Eu aprendi que eu não posso chegar e beijar a criança, né, por causa da experiência que nós tivemos com a Alice. Mas foi isso, assim, o que mais me incomodava eram as críticas com relação ao meu leite, que era o que de mais precioso, né, eu imaginava estar oferecendo para minha filha. É parecido, assim. Como não tinha leite, era diferente. Era do tipo assim, tu não tá te esforçando para ter o leite suficiente pro teu filho, né? Michele, te esforça. Tu não tá te esforçando o suficiente. Faz o melhor, tu não tá conseguindo. Toma mais água, toma mais isso. Assim, eu me lembro assim que tudo que era prescrito, que era indicado, que era falado, eu fazia, né? Mas não senti, não teve efeito, assim, né? Mas eu me lembro, assim, ó, de mais de uma pessoa, não muito, assim, porque eu acho que o pessoal percebeu, assim, o quanto frágil eu fiquei, né? Mas algumas pessoas me falaram, assim, principalmente os mais próximos, que têm mais intimidade, né? Do tipo, tu não tá te esforçando o suficiente para ter um leite para tuas crianças. Essa criança precisa de leite, né? O teu leite é o melhor para ele, olha os anticorpos, não sei o quê. Então, Michele, te esforça, né? Mas eu juro que eu me esforcei. E com relação aos cuidados, assim, como eu comentei, como só quem vinha nos visitar eram os bem próximos mesmo, assim, os avós que foram e visitaram ele na UTI e viram os cuidados, né, que a gente tinha lá na UTI, e as pessoas mais próximas, assim, a minha avó, o Dindos do Augusto, alguns tios meus, né? Então, assim, foram poucas pessoas que vieram mesmo. E todo mundo, assim, quando veio, sabia da história, sabia do que a gente tinha enfrentado, então não, já era bem isso, era banho, era álcool gel. Se tivesse, às vezes, assim, espirravam subindo a escada para chegar em casa, já, ai, Michele, pelo amor de Deus, e agora será que eu vou, será que eu não vou, né? Então, assim, isso aí eles aceitaram muito de boa, assim, os cuidados que a gente tinha com ele. Sapato na porta, enfim, muitos cuidados. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Agora temos uma outra questão aqui. Vocês passaram por muita cobrança dos familiares e amigos, né, acerca da gestação, pessoas cobrando estabilidade emocional e que vocês tivessem curtido ao máximo essa etapa, né? Ou tiveram todo o apoio? Sentiram a necessidade de buscar o suporte psicológico nesse momento? Como é que foi? Olha, assim, durante a gestação, né, que eu falei para vocês que foi muito pesada a minha gestação, principalmente no período de internação, eu precisei de suporte psicológico, né? Precisei mesmo, assim. A minha família me apoiou muito, assim, sabe? Eu tive muito suporte da minha família, assim. Eu digo que a equipe de saúde lá do hospital onde eu fiquei internada e a minha família, se não tivessem eles, eu não sei o que seria de mim, né? E realmente precisei de suporte psicológico. Pós-parto, eu precisei de suporte medicamentoso, inclusive, assim, sabe? Porque realmente eu fiquei bem ruim, assim, sabe? Eu fiquei bem desorganizada mentalmente, assim. Eu fiquei. Essa força aí que eu precisava ter foi difícil de aguentar no osso do peito, como se diz,
né, foi bem difícil. Então eu precisei mesmo de suporte, assim. Precisei mesmo. Eu, na verdade, tive muito apoio da minha família, como eu falei, das técnicas do meu marido. Eu comentava, eu confesso que, nossa, eu estou dentro de um hospital, né, onde tem um setor de psicologia, talvez fosse interessante realizar grupos de mães, enquanto as mães estão ali aguardando, né, para ver seus filhos, por que não ter um psicólogo, né, para conversar com aquelas mães, para dar algum conforto, para estabelecer trocas, embora essas trocas existissem entre nós, né, mas poderia ter um profissional ali intermediando essas relações. Mas, num certo momento, eu confesso que eu me culpava demais, eu me culpava e as técnicas sabiam disso. E numa das conversas com uma das técnicas, ela pediu para uma das psicólogas do hospital ir conversar comigo. E ela foi conversar comigo numa noite em que eu estava bem abalada e o meu marido estava junto, assim. Ele talvez também precisasse de suporte psicológico, mas eu confesso que naquele momento eu não me sentia à vontade para me abrir, sabe? E eu não queria conversar também sobre o que eu estava enfrentando ou sobre o que eu estava sentindo do lado da minha filha, porque como a Alice estava no isolamento, ela foi naquele local conversar conosco. Ela se colocou à disposição, né, para me escutar, né, informou o local da sala, mas embora eu achasse importante esses grupos, eu era muito resistente no sentido de que eu não posso fazer nada, não posso perder meu tempo, né, com nada além, né, eu preciso estar com a minha filha e eu preciso tirar o leite da minha filha. Durante todo o período da internação era exatamente isso que eu fazia, sabe? Eu não me permitia nada além. Então, ir 1 hora na psicóloga era muito tempo para mim. Mas as técnicas me apoiaram demais, assim. Eu vou repetir novamente, eu sou muito grata a elas. E a minha família também me apoiou demais. E é isso. E depois que eu voltei para casa, as coisas foram se acomodando de alguma forma. E talvez eu sofra os reflexos disso atualmente, assim. Mas eu não busquei apoio psicológico. Faço terapia holística, mas com psicólogo, não. Então é isso. Eu queria agradecer a vocês pela participação, por dividir um pouquinho dessa vivência com a gente. Eu sei que, assim, claramente não foi fácil. Eu vejo o quanto vocês são fortes, né, para ter lidado com tanta coisa, com tanta gente falando tanto, né, e sem saber de muito. E eu queria deixar espaço para vocês falarem um pouquinho, uma mensagem, deixar uma mensagem para as mães assim, que estão passando por isso ou que vão passar, que vocês falassem algo assim para elas. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite. Nossa, foi um presente receber esse convite, poder, né, vivenciar, relembrar todos esses momentos. E que eu gostaria de falar para as mães, assim, não se culpem tanto, sabe? Acreditem na força dos filhos de vocês. Eles são tão pequenininhos, tão frágeis, mas eles têm uma força que é indescritível também. São seres iluminados, são, né, que não nunca percam a esperança, sabe? Acreditem, acreditem, porque são muito mais fortes
do que a gente pode imaginar, são muito mais fortes do que nós, né? Tentamos demonstrar ao lado deles. Então é isso. Muito obrigada de coração pelo convite. Foi um presente para mim, de verdade. É difícil falar. Quando eu recebi o convite, eu já falei para todo mundo: se preparem para a choradeira, porque eu não vou conseguir falar sem chorar. Realmente isso aconteceu. Para as mães, assim, eu acho que é reza. Assim, ela tem que rezar muito, tem que pedir muito para Deus, porque eu acho que o que te sustenta ali o momento é bem isso, é a esperança de que tu vai sair dali, né? Que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que o Augusto deu alta, né? Sem sombra de dúvida. Não foi o dia que ele nasceu, foi o dia que ele deu alta da UTI, né? Porque, assim, ó, parece que foi ali que ele se tornou meu filho, assim, sabe? E, então, assim, ó, acho que os grupos de mães são ótimos para nos dar suporte, né? Por mais que durante o período de internação parece que tu não tem muito isso. Eu me lembro, assim, da própria Pamela me procurar para conversar, enquanto eu estava com o Augusto internado, e não querer conversar, né? A gente fica muito isolado, assim, né? É bem isso que como a Pamela disse, a gente quer ficar o tempo inteiro do lado do neném, a gente não quer perder minutos no celular ou dando notícia, ou não, a gente quer ficar ali, né? Mas para as mães, assim, ó, realmente é pedir para Deus, para que Ele te dê força, para que. Eu me lembro que eu rezava muito assim: Deus, faz o meu filho fugir de tudo quanto é micro-organismo, né? Esconde os micro-organismos do meu filho, né? Para que ele, assim, para que ele não pegasse nenhum tipo de infecção. Meu medo era das infecções, né? Então, assim, as crianças são muito fortes mesmo, são bem mais fortes do que nós podemos imaginar, né? Mas é, é Deus acima de tudo, assim, porque se pensar para uma criança daquele tamanho, né? Hoje se tornando que se torna, né? Uma criança esperta, cheia de luz, que chega e encanta todo mundo. Não tem quem não goste dos bebês, né? Da gente. Que não toma bebê, eu digo que o Augusto não é bebê, já é gurizinho. Mas eles são muito espertos, né? E alegra muito a nossa vida, alegra muito a nossa casa. Eu nunca tive o desejo, assim, aquela coisa de ser mãe, mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ser mãe desse gurizinho. Acho que é isso, assim. Então é isso, agradeço a participação de Eu que vocês e a agradeço. participação de todos que ficaram aqui com a gente, assistiram a live. E para terminar, eu só queria pedir para vocês que curtam as nossas páginas, tanto aqui no Facebook quanto lá no Instagram. E a live vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube também, que é Bebê a Bordo do Papel, tá bom? Obrigada pelo Obrigada, convite. gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada.